nossos pecados. É isso que a Bíblia está dizendo, né? Esses maus desígnios. Então Deus ele não distingue um do outro, sabe? Dos cometidos dos pensados. Quando o pastor José Carlos falava sobre o desejo pelo bem, uma posse de um irmão, de um amigo, de um vizinho, de um parente, de um patrão ou de um colega de trabalho, enfim, de qualquer um que nos cerca, mas o desejo por aquilo que ele tem. Não, o pastor José Carlos ele tem uma Hilux, eu vou falar assim, eu gostaria de ter uma Hilux igual a do pastor José Carlos. A gente tem que avaliar se esse desejo de ter um igual, se é inveja ou não. Porque quando quer ter o que o outro tem, quer seja bens, quer seja esposa, esposo, e tem gente até que faz trabalho para desmanchar aquele casamento, né, de tanta inveja que tem. Ou uma ocupação no campo profissional, no trabalho. Então, esse sentimento que abriga o coração, no coração da pessoa, Jesus classifica como um pecado. Ele fala maus desígnios, essa é a descrição do pecado. Ele faz uma lista aqui, né, que é prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avarezas, malícias, dolo, a lascívia e aqui, ó, a inveja, inclusive um dos 7 pecados capitais. Tá? A Igreja Romana, pela tradição, classificou que dali advém muitos outros pecados. Porque o que pode acompanhar o pecado da inveja é a mentira, o homicídio, e vem os desdobramentos daí. Então não é uma coisa boa, é uma coisa danosa, perigosa. A gente não pode brincar com esse sentimento. O pastor Israel está fazendo menção de uma situação em que as pessoas costumeiramente fazem isso, né? Não consideram algo tão agravante, né? Que a gente pode até ter esse sentimento e alguns até acaba amainando essa coisa que está aflorando dentro do ser humano, dentro do indivíduo, que ele deseja aquele bem, aquela posse que aquela outra pessoa tem, né? O tempo não permite nesse momento, mas no outro, se me permitir, falarei da inveja que veio no coração de Acabe em relação à vinha de Nabote. E o que veio depois disso, né? Depois desse desejo que ele começou a alimentar. É um sentimento maléfico, perigoso, terrível no coração do homem, que leva ao pior. Não somente o pecado íntimo, mas o pecado que vai desdobrar a partir daí. Muito bem. E aí, pastor Barbosa? Todos nós temos inveja ou não? Olha, vamos começar pelo princípio, né? Embora que para Deus não existe princípio. Ele é eterno. E todas as coisas foram criadas por ele. Todas. Né? A inveja começou lá no melhor ambiente, onde a glória de Deus estava permanentemente. Começou com Lúcifer, ou o querubim ungido, biblicamente conhecido. Né? Tem aquele velho ditado, embora os meus antecessores não deixaram quase nada para mim também, né? O bom que a gente está por último, que eles falam tudo. A gente só pontua. Né? Só pontua. E foi bom, bastante feliz, parabenizo. Mas tem aquele velho ditado, só olha para o teu umbigo. Não tem esse negócio, olha para o teu umbigo? Desde a formação da criança, que o umbigo está lá. O que alimenta a criança? O umbigo. A criança já nasce pensando assim, tudo é meu. Pode ver que uma criança comanda a mãe, comanda o pai e tal, e tem que ser aquela hora. Então, mas isso já é um desejo de possuir alguma coisa que o outro tem, para te ajudar, para te abençoar, para te alimentar nesse caso. Né?
E eu estava meditando aqui sobre a inveja e queria fazer um paralelo. Qual é pior? O ódio ou a inveja? O provérbio diz que é pior a inveja. Então, Provérbios 27:4 diz assim: o ódio é cruel e destruidor. Olha só, é uma pontuação forte. Né? Muito potencial de troço terrível aqui. Né? O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Pior. Né? É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando o inimigo abraça você, tome cuidado. Tome cuidado. E nessa minha caminhada aí, de mais quase 45 anos de evangélico, eu gosto de dizer como crente protestante, que é o melhor título para um seguidor de Jesus, chama crente. Né? Depois da reforma, protestante. O evangelho, tudo bem, mas nós não vivemos somente pelo evangelho. Nós temos a Bíblia toda a Bíblia como regra de prática e de fé. Né? Então, a gente entende que às vezes até brincadeiras. Tinha muita brincadeira. No dia que eu botava um termo daquele jeito, chega alguém, nem Salomão, não sei o quê. Com toda a sua glória. Nem Salomão, né? Então, mas no dia que eu cheguei numa igreja, que meu sapato já estava na beirada da tábua da beirada, né? O bico, né? Ele abriu o bico de jacaré. Quando foi dar o passo, ele abriu de vez. E eu continuei pregando, eu falei, o sapato acabou o gás, mas eu estou cheio de gás para terminar. Tá aí, por que ninguém inveja um sapato desse? Aí que eu queria chegar. Então inveja minhas bênçãos, que pagamos um preço grande por causa daquelas bênçãos, mas não querem pagar o preço para ter as mesmas bênçãos. Querem passar pelo final, engenheiro de obras prontas, ou começar a casa pelo telhado. Então existe a inveja, todos nascem. Inveja, o pastor Zé Carlos falou, e o Silvio também arrematou, em pecado me concebeu minha mãe. Por outro lado, a igreja católica apostólica, que eu sou católico apostólico, só não sou só não sou romano, nem romano, mas sou católico apostólico. Então, fala do pecado original. Isso foi uma verdade. O que é o pecado original? Aonde originou no ser humano. E nós nascemos com ele. Ninguém nasce salvo. Ninguém nasce salvo. Então, o que deve ser feito? Deve ser feito orientar os filhos a não ter inveja. Se o pai, como disseram a Zé Carlos, foi invejoso da mãe, coitado desse filho. Está quebrado, a não ser que ele encontre com alguém que tenha Jesus e ensina alguma coisa, ainda vai chegar em casa, pai, está tudo errado isso aí. Vai ser expulso de casa, vem falar a verdade para o pai. Muito bem. 11 horas e 29, 30 minutos agora. Nós vamos ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate Melodia desta terça-feira. Estamos apresentando Debate Melodia. Cabelo cresce, a gente corta, bexiga enche até estourar. Brinquedo quebra, mas ainda dá pra aproveitar. Mas o dente a gente tem que conservar. Salgado é muito bom, doce é bem melhor. Mas nunca esqueça dos dentinhos escovar. Se não fica feio, dói, não dá pra mastigar. Dente, tem que cuidar sempre. Dente, tem que escovar sempre. Natal do Coração Mix Mateus. Economize e celebre com amor.
Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Promoção de Natal na Cortina e Cia. Neste Natal, a Cortina e Cia preparou um festival de ofertas para você. De 11 a 21 de novembro, você vai comprar com preços imperdíveis. Cortinas a partir de R$ 69,90. Isso mesmo que você escutou. Cortinas a partir de R$ 69,90. Jogos de cama solteira a partir de R$ 39,90. Jogos de cama casal R$ 59,90. Colchas a partir de R$ 69,90. Além de uma grande variedade de bases e colchões Ortobon com descontos de 20% à vista e 10% para parcelar em até 10 vezes. Corra e faça suas compras de Natal na nossa loja física, Praça da Bandeira 10, Centro de Vitória da Conquista, ou pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia VDC. Cortina e Cia, aqui o seu dinheiro vale muito mais. Olá, eu sou Ivan Cordeiro e quero desejar a você, ouvinte da Melodia FM, um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações na presença de Deus. É o que deseja a sua Rádio Melodia. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. No Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Leite longa vida Nativire integral desnatado litro 5,19. Biscoito Cream Cracker Vitarella tostadinha 350 gramas 3,49. Queijo mussarela litoral quilo 36,90. Ofertas válidas até 22 de dezembro. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Você sabia que no ano passado aconteceram mais de 1.300 acidentes de moto com vítimas aqui em Conquista? E que nos primeiros 10 meses deste ano já foram registrados a mesma quantidade de acidentes do ano passado? Faça seu corre com calma. Seu próximo destino pode esperar. Porque quem importa de verdade está em casa te esperando. Dirija com segurança. As festas de final de ano com você são muito mais felizes. Uma campanha da Prefeitura de Vitória da Conquista. Governo para pessoas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. É isso, estamos de volta, 11 horas e 35 minutos, hein? Hoje falando sobre inveja aqui, né? Todos nascemos invejosos. Bom, é o tema a inveja, porque pastor Zé Carlos, é bom que se diga, embora algumas pessoas às vezes tentem atenuar esse pecado, né? Mas a inveja ela tem desdobramentos, né? Vamos dizer que a depender do invejoso, ele pode não somente ficar com aquele sentimento, mas começar a traduzir aquele sentimento em atitudes que podem prejudicar o próximo, né? Como o próprio Senhor Jesus também foi vítima disso, né? A Bíblia diz que foi por inveja que ele foi entregue, enfim. Mas só para a gente ilustrar que a inveja ela pode ser
também manifestada em atitudes, a pessoa começa a fazer coisas para prejudicar a outra pessoa, porque ela não suporta, né, a felicidade, a prosperidade, né, o bem-estar do outro. Né? Sim. A inveja é como um polvo, né? Tem vários tentáculos. E quando o polvo está fechado ali e não estende seus tentáculos, ele não causa dano. Mas a partir do momento, como eu falei, que ele começa a destilar o veneno, prejudica muita gente, muita gente. Provérbios, no capítulo 13, versículo 30, diz que a inveja ela é tão terrível, ela é tão danosa na vida de uma pessoa que apodrece os ossos. Já pensou? É podridão para os ossos. Então, prejudica tanto a pessoa que é invejoso, como a pessoa invejada. E é por isso que a melhor coisa que a gente tem que fazer, ou a pessoa que está vivendo esse sentimento, porque são muita gente, viu, pastor Janelson? É muita gente em diversos segmentos da sociedade. É numa empresa, é numa igreja, até dentro de casa, como eu citei o caso dos irmãos de José. Então, esse veneno, ele sendo destilado, ele causa transtornos terríveis na vida das pessoas. E quando a pessoa não consegue destilar isso aí e prende em si mesmo, isso destrói a própria vida da pessoa, que a Bíblia fala que apodrece até os ossos. Vou dizer, acho que causa um câncer nos ossos, né? A Bíblia fala apodrece os ossos. Então, a melhor coisa, como é tão destrutivo isso aí, é você evitar ao máximo que esse sentimento ele seja alimentado. E como fazer isso? Quando a pessoa ela começa a sentir inveja da outra, a melhor coisa é combater ela. E como nós podemos combater? É falando bem daquela pessoa que você sente inveja. Olha como Deus tem abençoado. Satanás já colocou aquele sentimento, ele vai ter que retirar-se dali. Falando bem, bem-sucedida, uma pessoa boa, uma pessoa próspera. E numa oportunidade que você tiver, você fazer o bem para aquela pessoa. Você fazendo o bem, que vai acontecendo? É como uma malha que vai sendo desfeita. Você já não está presa dentro daquela malha. E aí vai se esvaindo do seu coração aquele sentimento maligno. Porque quem planta a inveja é o diabo, irmão. É o diabo que planta a inveja. Quando ele vê você olhando muito para uma coisa que você está invejando, né? Uma coisa que você quer de todo jeito, não importa o preço que tem que pagar, então ele vai soltando os dardos. Quando ele vê que aqueles dardos não estão retornando, é porque você está absorvendo. Aí ele falou, opa, agora eu vou deixar mais fácil para ele. E vai deixando que aquilo vai rompendo, né? Eu costumo dizer que ele coloca uma cunha, ele ainda não tem passagem, mas ele vai colocando outra, vai brocando. Daqui a pouco tem um buraco, ele entra. E quando ele entra, irmão, aí causa danos terríveis na sua vida, na vida dos seus parentes, dos seus amigos de trabalho, lá na faculdade, onde você estiver. A inveja é um sentimento destrutivo. E se você alimentar esse sentimento, né, com rancor, com amargura, isso vai causar muita tristeza ao seu coração, principalmente a Deus, que Ele não quer que você nutre esse sentimento, né? Expulse isso da sua vida. Ore a Deus, se você é cristão, para que você não tenha sentimento destrutivo na sua vida. Combata, em nome de Jesus, o sentimento. Às vezes, pastor Silvio, a inveja, na maioria das vezes, acredito que seja aquele sentimento que a pessoa tem e ela não vai falar. Normalmente as pessoas não dizem, né? Aliás, eu não me lembro do invejoso falar assim, eu sou uma pessoa invejosa, eu não me lembro. Não tem. Eu não me lembro. Quem né? admite pecar. Mas esse sentimento fica lá, né? Ela sabe, se ela tiver uma orientação cristã, ela sabe que é errado, mas ela continua lá, convivendo com esse sentimento de infelicidade pela prosperidade, pelo sucesso do outro, e muitas vezes sendo até tentada a fazer alguma coisa para prejudicar aquela pessoa da qual ela tem inveja.
Como é que resolve isso em relação a Deus, pastor Silvio, para se livrar desse sentimento? É dito assim por Davi: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Pode ter certeza, esse pecado da inveja está presente em todo mortal, debaixo do céu. Não há um sequer na terra que possa dizer assim: não, eu não tenho inveja. Porque quantas vezes, se você parar para avaliar o que se passa no seu íntimo, no seu pensamento, você vai lembrar de quantas vezes você desejou alguma coisa que não era sua. Ou uma posição, ou um bem, ou outra pessoa, né? Enfim, há muitos exemplos bíblicos, e nós temos exemplos relacionados à nossa própria vida. Mas a gente precisa lembrar, eu não sei se foi Pedro que escreveu isso, ou Paulo, em uma das suas cartas, né, que fazei morrer a vossa natureza terrena. Natureza carnal. Então isso está presente em nós. E isso precisa ser trabalhado continuamente. Isso não quer dizer que se você tem esse sentimento agora, e você fez morrer esse sentimento agora, e não vai ter mais, não. Continuamente você vai ter esse sentimento de querer, né, ter posse do que não é seu. Né? Uma coisa que você gosta, uma coisa que você admira, que você fica assim impressionado e gostaria realmente de ter. Então isso precisa ser trabalhado intimamente, com a ajuda de Deus, porque sem Deus ninguém consegue nada. Né? Então quando Davi está falando isso, ele está falando uma coisa dele mesmo, porque ele desejou uma coisa que não era dele. E ele até matou por isso, né? Depois de envolver, né? Eu estou falando com relação à questão da mulher, né? Isso. Mas o caso de Acabe, ele olhou para a vinha do vizinho, cobiçou ela. E ele cobiçou ela, ele desejou, ele teve inveja daquela vinha. Então é bom fazer menção das palavras, né? Que Nabote, ele respondeu assim: guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais, de que eu dê a herança. Imagine, porque ele estava querendo comprar, né, pagar o devido preço. Versículo 2 do capítulo 21 de 1 Reis, ele fala assim: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa, dar-te-ei por ela outra, melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Então ele estava disposto a pagar o preço que Nabote oferecesse. Qualquer preço ele pagaria, porque isso que João, o apóstolo João, escrevendo sua carta, fala: a concupiscência dos olhos. Quando a pessoa põe os olhos, que ela cobiça, aí ela paga qualquer preço por aquilo ali. Pode ser algo assim tão insignificante, mas porque ela já está tomada por aquele sentimento de inveja, ela vai pagar o preço que se pede por aquilo ali. Incrível. Nós vemos muitos exemplos na história da humanidade que, você vê, Adão e Eva entregou o Éden por causa de uma maçã, né? Se é que foi uma maçã, né, pastor José Barbosa? Ninguém fala o fruto, né? Foi esse, né? Se for um morango ou uma manga, ninguém sabe, mas de toda sorte foi um fruto que não valia, né? Não valia o preço que eles pagaram por isso. Então a herança dos pais de Nabote, né, a lei mosaica, ela decretara que as heranças pertenceriam para sempre às mesmas famílias. Ele deveria passar para o filho dele, e o filho dele para o filho do filho dele, e assim por diante, passando de geração em geração, mas nunca deveria sair da família. Tá? Eu acho que o único tipo de negócio viável seria de arrendamento. Podia falar: Senhor meu rei, eu não posso fazer isso, tu conheces a lei de Deus, conhece Levítico 25, versículo 10 ao versículo 34, não podemos fazer isso, mas arrendar-te-ei por tal preço, até que atenda ao desejo do rei. Mas Davi não queria abrir mão, mas ele não queria, ele queria a possessão daquela vinha.
Então nós podemos controlar isso, pastor Israel, queridos ouvintes, através do Espírito Santo na nossa vida. Porque se brota do nosso íntimo, que já estamos em pecado, em iniquidade, isso vai estar continuamente, sabe, como a fonte de água, que você vai lá, toda hora está brotando, está emanando lá de baixo, assim é esses desejos, essa vontade, esse sentimento de inveja. Muito bem, 11h46 na melodia. E aí, a inveja, gente, todos nós nascemos invejosos. Qual é o desdobramento desse sentimento, dessa realidade que pode possuir os nossos corações, né? Bom, pastor Barbosa, porque quando a gente fala assim, a inveja ela pode atrapalhar a vida do objeto da inveja, porque a pessoa pode fazer alguma coisa para prejudicar a outra e tal. Mas e a vida do hospedeiro? Né? A vida do hospedeiro da inveja não é atrapalhada, ou é? É claro, quem tem inveja é o principal prejudicado. Não é o objeto da inveja que é o principal prejudicado? Não, ele deu lugar. A Bíblia eu sou fascinado pela Bíblia, né? A Bíblia diz que pecado gera pecado. Né? Quando aquele que retém a inveja, que está dentro do coração dele, e começa a lançar para fora, como dissera a Silvia, ele já está pensando em atingir objetivos. Não importa como. Não importa como. Satanás, ele teve inveja de Deus. Primeiro pecado. Aí o pecado gerou outro pecado, cobiça. Cobiçou o lugar de Deus. Aí dançou de vez, que Deus... tem uns debatedores que vêm por aqui, quiser ficar com raiva de mim, não tem problema não vou morrer por causa disso não. Que fala que a gente não precisa querer aplauso. Se Deus gosta de aplaudir a gente. Se tem um ser que gosta de aplauso, é Deus. Se tem um ser que gosta de aparecer, é Deus. E Deus fica numa alegria quando ele aparece pelo meio da nossa boca. Aí os tempos, que não sabemos quanto tempo da terra ficar sem forma e vazia, não sabemos. Nem sabe. Não sabemos. Racha pedra aí de milhões, aí segundo a ciência. Mas não sabemos. Né? Aí Deus faz a maior alegria nossa, a criação do homem. Tudo que o diabo podia fazer, nós podemos fazer. Tudo. Que o principal que o diabo fazia é a adoração. Não é isso ou não? A adoração. E o único ser conhecido nesse universo que tem capacidade de fazer uma adoração que alega totalmente a Deus é o ser humano. Não estou falando de animais racionais, não. Estou falando de racional. Nem anjos. Não, estou falando humano. Os anjos tiveram seus problemas lá e alguns dançaram também. Então Jesus veio para não ter ninguém reclamar que dançou, que foi enganado. A Bíblia é para mostrar a todos que estão ouvindo que o engano, a Bíblia desmascara o engano. A Bíblia está aqui para desmascarar engano. E Satanás, o que muitas religiões fazem é o seguinte: pega a verdade bíblica e coloca uma mentira. Isso vai se chamar heresia. Heresia só é heresia quando tem um fundo de verdade, para distorção. E quando Satanás viu que o homem, poxa, que privilégio Adão, Eva, seus filhos, com Deus, eu vou destruir isso. Ele ficou com inveja do homem e destruiu o homem. Um parente, quando tem... quando eu pregava nas igrejas que eu pastoreei, eu falei, a pior inveja é de parente. Se eu estou mentindo, fala isso. Acaba até tirando a vida do povo. A pior inveja é de parente. Então, olha,
vigia. Ô Caim, vigia. O diabo está aí colocando no seu coração. Tem que dominar. Então, eu creio que a inveja mata, destrói, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A inveja está, como disseram aqui, como obra da carne, não é nem obra do diabo. Que Deus não fez o homem como obra do diabo. Deus fez o homem como obra dele. Agora o homem permitiu que Satanás lançasse a semente da inveja, a semente da discórdia, a semente da cobiça, a semeadura para semear o mal. Então, muito cuidado. Se tem inveja, dá um tapa na boca, né? Pensa 2 vezes o que vai falar. Né? Se o camarada, uma vez um pastor me visitou, dizia o nome não, morava em Itabuna. Eu fiz um concurso de 10 pessoas para ganhar a antena parabólica e ganhei. Quem chegou na minha casa, poxa, eu não sou missionário, ainda não tenho nem uma antena parabólica. Como é que pode um missionário viver do jeito que você está vivendo ter uma antena parabólica? Eu falei, o missionário tem um Deus que você não tem. Pronto. E ficou por isso mesmo. Muito bem. 11h52, mais alguma coisa a acrescentar, pastor Zé Carlos? Missionário. Olha, eu quero dizer que a inveja, ela precisa encontrar uma terra fértil, né? A inveja é plantada no coração fértil para o mal. Quando o coração não está preenchido com o amor de Deus pelo Espírito Santo, a Bíblia fala que ele derramou o seu amor através do Espírito Santo em nosso coração. Se o seu coração estiver cheio do Espírito Santo, então você não vai ser atingido por esse sentimento repugnante e destrutivo. Mas é preciso ter o coração cheio do Espírito Santo, cheio de amor, para você amar o próximo, o seu irmão, sem destilar e espalhar esse sentimento de inveja. Mas se o coração for fértil para o mal, com certeza você vai nutrir esse sentimento e vai destruir a sua vida e a vida de outras pessoas. É isso mesmo, pastor Silvio? Eu só quero deixar mais uma vez e enfatizar o mandamento bíblico que diz que devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Então, se o pensamento vem, o desejo maligno, os maus desígnios que brotam no coração, como o Senhor Jesus disse, emanar, né, sair de lá de dentro, nós precisamos fazer morrer esse tipo de pensamento, esse desejo. A gente precisa trabalhar intimamente com o nosso próprio ser e dizer, Silvio, não pense mais nisso. Pare de pensar nisso, porque Deus não se agrada disso. Então é louvável você adotar esse costume de sempre estar avaliando o que você está pensando e o que você está desejando e assim fazer morrer esse sentimento. Jesus ensinou a gente a se alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Alguém já disse que é mais difícil se alegrar com quem se alegra. Diz que chorar com quem chora diz que é mais fácil. Aí é o problema da inveja, né? Se é verdade. Com quem se alegra. Tá aí, gente. Quero agradecer a sua audiência. Muito obrigado pelo carinho aqui com a Melodia. Obrigado ao pastor Zé Carlos. Obrigado também ao pastor Silvio. E ao pastor José Barbosa pela contribuição aqui de todos vocês aqui no nosso debate, tá bom? Muito obrigado a todos. Vem aí, Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira chegando no Debate Melodia. Fica assim, amanhã, quarta-feira, 18 de dezembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.